Bom dia, 201. Tudo certinho com vocês? Final de semana tranquilo, tudo bem? Isso mesmo. Bom, hoje, dia 5 de outubro, segunda-feira. E hoje nós vamos iniciar com os conteúdos para o quarto bimestre, certo? Onde nós teremos o teste de novo e a prova. É o último bimestre do ano. E hoje nós vamos iniciar com uma matéria nova, que é a divisão. Divisão, ó, como a tia escreveu aqui para vocês, ó. Ideia da divisão. Divisão é quando você vai dividir, você vai repartir, você vai separar em partes iguais. É quando você tem uma quantidade de objetos e você vai dividir, você vai repartir por um número de pessoas, tá? A divisão, como a tia colocou aqui, ó, operação inversa da multiplicação é a divisão. A multiplicação, você tem um número e você vai multiplicar aquelas parcelas iguais na quantidade de vezes que você quer, né? Na divisão é o contrário. Você tem uma quantidade e você vai repartir, você vai separar aquela quantidade em o número de pessoas ou de objetos que você queira distribuir aquela quantidade, certo? O sinal da divisão é assim, ó. Ele pode ter um tracinho e duas bolinhas, uma em cima e uma embaixo, ou somente as duas bolinhas, tá? Esse é o sinal da divisão. Então, o que nós vamos aprender aqui agora é como nós podemos separar, como nós podemos dividir uma quantidade em partes iguais. Então, vamos lá. Bom, a tia Cláudia separou aqui uma flor, tá? Eu fiz uma flor, onde o miolo dessa flor vai ser a quantidade, tá? O número de peças ou de objetos ou de balas, do que você quer distribuir. E as pétalas serão o número de pessoas ou de potinhos que vocês vão separar dividir esses objetos, tá? Então, nós vamos começar por aqui. Depois a tia vai mostrar para vocês a continha, como nós fazemos uma continha de dividir, tá certo? Então, vamos lá. Vou seguir o exemplo do livro. Ó, vão abrir o livrinho na página 255, olha lá, página 255. O livro de matemática, página 255, certo? E aí, tá dizendo assim, ó, dividir igualmente. Dividir igualmente envolve você ter uma quantidade e dividir igualmente para determinadas pessoas. Então, vamos lá. Bom, aí no livro está dizendo assim: tia Mônica dividiu igualmente 6 ursinhos de pelúcia entre suas sobrinhas, Juliana e Viviane. Então, vamos lá. Ela pegou 6 ursinhos. Então, eu vou colocar aqui, ó, os cubinhos do material dourado, né? Como eu falei para você, o miolo da flor vai ser a quantidade de objetos que eu tenho. Então, eu tenho 6. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero dividir esses bloquinhos aqui, como no livro diz, os ursinhos, para 2 crianças. Então, aqui eu tenho a Juliana e aqui eu tenho a Viviane. São 2 pessoas, né? 2 pessoas. Então, vamos lá.
eu vou começar a fazer a minha divisão, ó. Um ursinho para Juliana, um ursinho para Viviane. Ainda tá sobrando. Outro ursinho para Juliana, outro ursinho para Viviane. E eu ainda tenho mais um ursinho para Juliana e outro ursinho para Viviane. E agora eu pergunto para vocês. Vamos lá. Quantos ursinhos cada uma delas recebeu? Quantos ursinhos a Juliana recebeu? 3. Quantos ursinhos a Viviane recebeu? 3. E aí, eu fiz uma divisão, eu reparti, eu separei em partes iguais. 3 não é igual a 3? Sim. E então eu fiz uma divisão, que foi exatamente essa divisão que tem aqui, ó, tá? Quando eu armo uma continha da divisão, eu coloco a quantidade que eu tenho desse lado. Eu faço uma espécie de uma cadeirinha, tá vendo, ó? A cadeirinha, ó. E aí, só não tem as perninhas da cadeirinha, tá? E aí eu coloco aqui desse lado, em quantas vezes eu vou querer repartir, para quantas pessoas eu vou repartir, ou então em quantos potinhos eu vou colocar as balas ou os doces, certo? Então aqui, ó, número de ursos, 6. Quantas crianças eu quero repartir? 2 crianças, Juliana e Viviane. E como em todas as outras operações, na adição, na subtração e na multiplicação, eles recebem os nomes, tá? São os nomes. E aí a tia vai fazer aqui com vocês. Então, deixa eu pegar aqui a caneta, ó. Vamos lá. Prestando atenção. Aqui na flor eu tinha 6 ursinhos. Não foi isso? E eu quero dividir, repartir os 6 ursinhos por 2 crianças. Então, o que nós fizemos? Nós fomos colocando até terminar, ó, a quantidade de ursinhos que eu tenho para as 2 crianças. E aí nós chegamos à conclusão que cada menina ficou com quantos ursinhos? 3. Então, o número 3, que é o resultado dessa separação, eu vou colocar aqui, ó, número 3. Número 3, tá? A tia não disse para vocês que nós temos uma operação inversa aí? Qual é a operação inversa Qual é a operação inversa da divisão? Não é a multiplicação? Então, olha só. Para eu saber se essa continha aqui deu certo, eu vou pegar esse número primeiro e vou multiplicar com esse, ó. Então, aqui eu vou fazer a multiplicação, sinalzinho de vezes. 3 vezes o número 2. Quanto é 3 vezes 2? Conta aí. 3 vezes o número 2, ó. Ó, número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Aí eu vou colocar o 6 aqui embaixo, ó. Ó, o 6, tá? E aí eu preciso saber se essa continha aqui deu certo, se não sobrou nada, se eu acertei na minha separação. Aí eu vou, ó, fazer um tracinho aqui e eu vou diminuir. Eu tenho 6. Tirei 6, fiquei com quanto? 0. Deu 0, a minha continha está certa, tá? Não fiquem nervosos, é tranquilo, tá? Com o tempo vocês vão aprendendo. Então, vamos lá. 3 foi o resultado que eu achei na minha continha, porque primeiro eu posso fazer assim, ó. Fica mais fácil nesse momento agora para vocês aprenderem.
fazendo a divisão dessa maneira, vocês já vão saber que 6 divididos por 2 é igual a 3. E aí, gente, fica muito fácil, porque, ó, você viu, você tinha 6 ursinhos aqui e você separou esses ursinhos. Então, você colocou 2 vezes 1, 2, 3, 2 vezes 3, que é igual a 6, tá? Então, por isso, nós fazemos a continha assim, ó. Quando a gente acha a quantidade que nós vamos dividir para cada criança, a gente coloca aqui, faz essa multiplicação, coloca o resultado dessa multiplicação embaixo do dividendo, é esse o nome desse número, e diminui para a gente ver se vai dar 0. Se aqui der 0, a nossa continha está certa, tá? Então, eu tenho, ó, o dividendo, que é o que eu tenho para dividir, o divisor, que é a quantidade de vezes que eu quero dividir esse número. O resto, restou alguma coisa aqui? Não, é o 0. E o quociente? O quociente é quanto cada criança recebeu depois da divisão, depois de eu repartir, tá? Essa é a continha armada. E assim é a continha deitada da sentença matemática. 6 divididos por 2, que é igual a 3, certo? Então, vamos lá. Bom, vamos continuar com a explicação. A tia vai dar outros exemplos para vocês. Virou a folhinha que a tia explicou tudo e vamos para a página 256, tá? 256. Na página 256, eu tenho outros exemplos. Então, vamos lá. Vamos ver outros exemplos? Aí eu tenho petecas. Vamos contar quantas petecas tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10. Eu vou colocar 10 cubinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10, né? Bom, olha a divisão que ele fez. 10 petecas para dividir entre 2 pessoas. Então, vou voltar lá para minha rosa, para minha flor, ó. 10 para dividir para 2. Então, vamos junto comigo? Vamos lá, vamos colocando as pecinhas até terminar. Primeiro para um, depois para o outro, ó. Essa ganhou uma, essa ganhou outra. Essa uma, essa outra. Mais uma. Estou dividindo, eu estou separando, eu estou repartindo, ó. E essa para cá e essa para cá. Muito bem. Agora eu pergunto para vocês. 10, que é a quantidade que tinha aqui, divididos por 2, é igual a quanto? Quanto ficou em cada uma delas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu dividi para 2 crianças. Essas crianças ficaram cada uma com 5 petecas. Ok? Muito bem. Então, vamos para mais um exemplo agora. Agora eu vou pegar minha caixinha de batom para as meninas. Vamos lá, meninas. E aí, eu vou colocar aqui no meu miolo, que é o meu dividendo, que é a quantidade que eu tenho de batons. Ih, será que vai dar? Vamos tentar. 1, 2, 3, 4. Deixa eu pegar uns que eles fiquem em pé. 5,
6. Temos 6 batons. Olha lá. Temos 6 batons. Eu quero distribuir, eu quero repartir com 3 meninas lindas esses meus batons. Eu quero dar esses batons para essas 3 meninas lindas, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar 3 pétalas, ó. Não são 3 meninas? Uma menina, 2 meninas, 3 meninas. Então, eu vou começar a separar. Ela vai ganhar esse, essa vai ganhar esse e essa vai ganhar esse. E eu ainda tenho 3. Vou dar um para essa daqui, vou dar esse para essa e vou dar esse para essa menina. Então, quantos batons eu tinha? Quantos batons eu tinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dividido, que é o sinal da divisão, dividido por quantas meninas eu tenho? 1, 2, 3 meninas. Eu tenho 3 meninas. Então, 6 divididos por 3, quanto fica? Quantos batons cada menina ganhou? 2. Então, 6 divididos por 3 é igual a 2, certo? Eu fiz a distribuição, eu separei em partes iguais. 2, que é igual a 2, que é igual a 2, certo? Tudo bem até aí? Muito bem, então vamos guardar agora, deixa eu tirar daqui para a gente poder fazer mais alguns exemplos, para vocês entenderem bem, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou usar as canetinhas. Vamos usar as canetinhas. Vamos lá. Vamos usar canetinhas. Então, vamos lá. Deixa eu ver quantas canetinhas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 canetinhas. 10 canetinhas. E eu quero dividir essas minhas canetinhas, eu quero dividir para 2 crianças. Eu vou dividir essas canetinhas para que eles possam fazer um desenho. Então, eu vou dividir essas canetinhas. Então, ó, vou tirar do meio para ficar mais fácil. E aí, eu tenho aqui, ó, as 10 canetinhas para eu dividir entre 2 crianças. 2 crianças. Então, eu vou lá, ó. Para não misturar, vou colocar aqui, ó. Uma criança ganhou uma, a outra ganhou mais uma. E eu ainda tenho canetinhas. 2 canetinhas para ela, 2 para ela, mais uma canetinha para essa, mais uma canetinha para essa. Eu ainda tenho canetinhas aqui, ó, as minhas canetinhas. Essa vai ganhar mais uma, essa vai ganhar mais uma. E ainda sobraram 2. Oba, vai ficar igualzinho, olha. E eu dividi as minhas canetinhas para 2 crianças. Então, quantas canetinhas eu tinha ao todo? 10. Então, eu peguei 10, dividi por quantas crianças? 2. Então, 10 divididos por 2 é igual a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 divididos por 2 é igual a 5. Certo? Muito bem. Vamos para mais um exemplo. Mais uma vez, tá? Para vocês entenderem. Vamos lá. Agora, eu vou pegar os cubinhos aqui, ó. Quantos cubinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
eu tenho 9 cubinhos. E eu quero separar esses cubinhos em 3 partes. Então, eu tenho uma parte, 2 partes, 3 partes, né? Então, eu vou começar a distribuir. Eu vou começar a separar. Essa ganhou uma, essa ganhou outra, essa ganhou outra. Vou continuar. Essa também ganhou, essa e essa. E ainda tenho esse e esse. Então, agora, vamos lá. Junto comigo. Qual era a quantidade que eu tinha no meio, no miolo da flor? Qual era a quantidade que eu tinha? 9. 9 divididos por 3. 9 divididos por 3, quantos ficaram em cada um deles? 1, 2, 3. Então, 9 divididos por 3 é igual a 3, certo? Bom, a tia Cláudia deu os exemplos, né, para vocês entenderem. Agora, nós temos as atividades no livro, certo? Então, assim, presta atenção, deixa eu organizar aqui para vocês entenderem. Olha só. Vocês vão fazer no livro. Vou fazer esse daqui com vocês. Vamos lá, juntos, vamos fazer esse. Lúcia faz bolos para vender. Para preparar um bolo de laranja, ela precisa de 3 laranjas. Observe que ela tem 15 laranjas. Então, vamos lá. Olha para a mesa. Ela tem 15. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ela tem 15 laranjas. Para cada bolo, ela usa 3. Para cada bolo, ela usa 3. Então, vamos lá, voltar aqui para nossa pétala. Vamos lá. Vamos colocar aqui 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho 15 laranjas. 15 laranjas. Lembra que ela disse lá que ela precisa, para fazer um bolo, ela precisa de 3 laranjas, tá? Então, eu tenho que separar de 3 em 3. Aqui são os bolos, ó, tá? Que ela vai fazer. Então, vamos lá. Eu vou separando de 3 em 3. De 3 em 3. 1, 2, 3. Ó, de 3 em 3. Ela já disse. Então, eu já sei que aqui eu vou colocar 3. Ela disse que precisa de 3. 3. Eu ainda tenho 3. Eu ainda tenho 3. Presta atenção. Ela usou 3 laranjas, mais 3, 3, 3 e 3. Quantos bolos ela vai fazer? Quantas pétalas foram ocupadas? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, no livro, olha lá, tá dizendo, ó, 15 laranjas por 3 para cada bolo é igual a 5. E aí ela fez a operação, ó. 15 laranjas divididos por 3 é igual a 5. Certo? Tudo bem até aí? Muito bem. Então, vocês vão colocar, portanto, com 15 laranjas, Lúcia poderá preparar, quantos bolos ela vai preparar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vocês vão colocar aí o número 5. Ela vai preparar 5 bolos. E ela vai utilizar em cada bolo, quantas laranjas ela vai utilizar em cada bolo? 3, ó, 3, 3. Então, em cada um, ela vai utilizar 3. E aí, vocês vão colocar aqui o número 3. Ok? Muito bem.
As próximas folhinhas vocês vão fazer e depois a tia volta para fazer o vídeo com a correção. Então, é o mesmo esquema, tá vendo? Ó? Quantidade de bolinhas, repartindo em partes. E vocês vão fazer o restante. Aqui é a mesma coisa. Vão separar os carrinhos do jeito que o livro está pedindo. Página 257, página 258, a mesma coisa. Vai ler, ver como ele está separado e fazer. E a página 259. Então, para vocês fazerem página 257, 258 e 259, tá? A tia não vai colocar gabarito, a tia vai fazer um novo vídeo para nós fazermos esse exercício juntos. Aí a tia Cláudia vai para o quadro, tá? Para poder fazer a explicação com vocês, ok? Então, façam e já já eu volto para a gente fazer a correção.